A sala Isabel de Castro Pinto, Pimentel de Castro Pinto, tem a honra de receber o general Carlos Alberto Santos Cruz, que tem sido um militante da verdade e da democracia nesses anos difíceis para a democracia no Brasil. É a segunda vez que o general entra na sala e, mais uma vez, lhe dou as boas-vindas no momento oportuno. Estamos na véspera do 7 de setembro e o general terá a oportunidade de fazer uma convocação aos brasileiros para o dia 7. É ou não é, general? É isso mesmo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu é que agradeço o senhor ter aceito o convite. Como é que o povo brasileiro deve se comportar no dia 7, general? Olha, 7 de setembro é uma data histórica, né? Eu lembro quando eu era criança que a gente ia para o local de desfile na cidade, ali, eu morava numa cidade de tamanho médio, ali não era tão pequena, a gente ia para a avenida principal ali e assistia o desfile, tinha as bandas marciais das escolas, né? Naquela época os colégios tinham bandas poderosas, bandas marciais, desfile militar, escoteiros, ex-combatentes, na época tinha muito, né? Porque aí nos anos 60. Então, a população sempre foi para ver o desfile, prestigiar as crianças dos colégios, né? Os familiares. Não tinha ideia de politização, nunca ninguém pensou em vincular o 7 de setembro com a qualidade do governante, seja ele prefeito, governador ou presidente da República. Então, é uma data cívica que precisa ter resgatado alguns aspectos dela, né? Mas, o general, o grande historiador mineiro, José Murilo de Carvalho, que morreu recentemente, da Academia Brasileira de Letras, me deu uma entrevista reconhecendo que a esquerda brasileira deu mole o verde e amarelo de presente à direita radical ao assumir uma cor que não tem nada a ver com a pátria, que é a cor vermelha. É possível ainda recuperar das mãos da direita, da extrema-direita, as cores da pátria, verde, amarelo, azul e branco? O senhor acha? Sem dúvida nenhuma, a cor que foi, que foi caracterizada aí pela esquerda, né? O vermelho não tem conexão com com a sociedade brasileira. Então, isso aí é verdade. Agora, também não quer dizer que a extrema-direita seja verde e amarelo, não tem nada a ver. É outro extremo que teve essa oportunidade, se apoderou disso daí, dos símbolos nacionais, do hino nacional, das cores verde e amarelo, né? E, mas também não tem nada a ver com isso, é um extremismo quase semelhante ao outro da ponta esquerda. Então, a, é, é difícil de você retornar, porque tem também um outro motivo, que foi a, a extrema-direita ela conseguiu se desenvolver melhor nas redes sociais, no fenômeno de redes sociais. A extrema-esquerda ela ainda discute coisas muito teóricas e a extrema-direita ela foi para esse fenômeno chamado redes sociais e consegue dominar melhor esse ambiente virtual. Então, nós temos esse fenômeno aí que vamos ter que retornar. Eu acho que despolitizar o 7 de setembro é importante se falar em despolitizar. Você quer ser seguidor de um ou outro político, de uma outra teoria, não tem problema nenhum. O problema é despolitizar determinados aspectos. A gente não pode politizar o serviço público, por exemplo. A gente não pode politizar a, os símbolos nacionais. A gente não pode politizar o funcionamento da justiça. A gente não pode. Então, tem muitas coisas que não podem ser politizadas. Não posso politizar uma fila, por exemplo, de INSS,
um atendimento de saúde, não posso politizar a segurança pública. Tem muita coisa que não pode ser politizada. E, e, o, e o 7 de setembro é uma data histórica, se comemora um evento histórico. Todos os países, né, têm a sua independência, aí, que foram colônias, essa data é muito importante. E isso aí precisa ser despolitizado. Então, como fazer isso? Como fazer que as pessoas têm que falar sobre isso, têm que discutir sobre isso, o governo tem que se conscientizar disso, porque a força governamental é muito forte nessa área. Né? Então, é fundamental a despolitização não só disso, como de diversos aspectos da vida pública. E o Exército? E as Forças Armadas? Você acha que já as Forças Armadas foram contaminadas de vez pela política no governo Bolsonaro ou ainda tem a possibilidade de elas agirem realmente como um instrumento, arma do Estado brasileiro? E o dia 7 é um dia específico para se verificar se, de fato, as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, estão acima das paixões partidárias, mesmo naquelas datas, e principalmente nessas datas. Né? Como é que o senhor acha que será o comportamento dessas três forças no dia 7 e como esse comportamento poderá influir no ânimo da população, general? Bom, as Forças Armadas, e aí eu falo pela minha experiência de 47 anos, mais ou menos, no Exército, né? Já estou fora há um bom tempo, não posso falar oficialmente, o que eu vou falar aqui é um sentimento baseado na minha experiência de vida dentro do Exército. Sem dúvida nenhuma, se mantém absolutamente constitucional, sempre foi esse, o recado, a mensagem, desde que eu entrei no Exército, eu entrei em 1968. Então, eu vejo que as Forças Armadas elas vão se apresentar à população celebrando o Dia da Independência sem nenhuma conotação política, não tem conotação política a participação. As Forças Armadas se mantiveram, apesar de toda essa deformação que nós tivemos nos últimos anos, nós tivemos uma deformação muito forte no, na pressão, no comportamento, né? No arrasto das Forças Armadas para dentro da política. Isso aí foi uma coisa absurda. O meu primeiro artigo foi em 2020, falando sobre isso, no estado de São Paulo. Foi o meu primeiro artigo quando eu decidi participar um pouco mais da vida pública, da vida política, como um cidadão comum, não tinha função nenhuma específica de governo, nada. E exatamente por causa disso, estava visível ali que estavam tentando arrastar todo dia um governante dizendo que é o comandante em chefe, fazendo discurso na frente do quartel-general do Exército, até os famosos acampamentos aí que se formaram aí no final do ano passado, mas que o Exército não cedeu. Exatamente ali é a prova de que o Exército não cedeu institucionalmente para fazer aquilo que aquele pessoal queria. O pessoal que foi manipulado por gente covarde que ficou afastado dali, os manipuladores não estavam ali. Você não tem nenhum desses fanfarrões estava na linha de frente, né? Ali daquele povo ali que estava iludido, que acreditava ali em coisas que não iam acontecer. Então, os fanfarrões, os covardes não estavam ali. Os covardes nunca estão ali. Eles empurram os inocentes, aqueles que têm possibilidade de manipulação, né? E o Exército não cedeu. Tanto que tivemos a transição, teve a cerimônia do dia 1º de janeiro, depois teve o incidente do 8 de janeiro, que foi outra coisa. Mas a transição no dia 1º foi normal. O meu querido amigo, eu já falei num membro da academia, o Zé Murilo, infelizmente se foi, um meu querido amigo Joaquim Falcão, que é da Academia também Brasileira de Letras, ele tem uma teoria de que o que houve no dia 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe. Foi um golpe de Estado malogrado.
fracassado. E há uma diferença muito grande nessas duas definições. Uma coisa é você tentar um golpe ali, então. A outra coisa é você dar o golpe e não ser bem sucedido. O senhor acha que, afinal, 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe não realizado ou um golpe malogrado? General Carlos Alberto Não, Santos aquilo, Cruz. não, eu não considero aquilo ali como uma coisa mal feita, né? Uma ideia, talvez uma ideia assim de alteração do estado da situação constitucional, mas muito mal feito. Para mim não é uma coisa que tenha características completas de um golpe. Você não tinha governo alternativo, você quebrou tudo e pronto, e agora? E aí? Quebrou tudo, pronto, e aí? Descarregou a raiva e anunciou o quê? Anunciou que não reconhece mais o presidente da República, disse quem é o novo, ou disse quem é que é o interventor? Não, não disse. Qual era o planejamento? A gente vê no planejamento aí, gente não, que não teve planejamento, teve ideias, ideias completamente fora do nível hierárquico possível de alguma realização, né? Civil, militar, não tem nível para isso. Então, aquilo ali foi uma mistura de alucinação com insanidade, com fanatismo, com extremismo, inconsequência, irresponsabilidade. Aquilo foi uma mistura de tudo, né? Não tem características organizacionais de um golpe, né? Não tem um líder com coragem de dizer que está fazendo isso, vamos fazer isso. Não tem. Então, O líder, se é que era um líder, fugiu, foi para os Estados Unidos. Né? então aquilo ali é uma coisa assim que agora que a justiça, aquilo vai ser resolvido pela justiça, e a justiça tem que ter o bom senso também de fazer uma boa avaliação com rapidez, para não isso aí não se torne também uma coisa se arrastando indefinidamente no Brasil, e que aqueles que têm responsabilidade paguem na forma da lei, né? Agora, não tem assim todas essas características de um golpe realmente. Bom, general, mesmo depois da queda da ditadura militar, as Forças Armadas sempre mantiveram uma imagem positiva na população, né? Pelos seus serviços sociais, pela profissionalização do Exército. Essa tentativa de usar o Exército, o senhor lembra muito bem, né? Não apenas por parte do presidente da República, do ajudante de ordem, do pai dele, que era general, está na reserva, mas também daqueles manifestantes que ocuparam as calçadas, inclusive do Forte Apache, né, do quartel-general de Brasília. Né? Não lhe parece que hoje essa imagem, que sempre foi incógnita, passando inclusive pelas torturas e pelas mortes da ditadura, foi um pouco danificada por esse tipo de movimento de 8 de janeiro? Apesar do Sem, Exército não ter nada com aquilo. claro, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, tem um prejuízo de imagem institucional. Isso aí seria leviandade, seria inocência sem justificativa achar que não tem é, consequências para a imagem institucional. Claro que tem, né? Aqueles acampamentos ali depois do primeiro turno, né? Se formaram depois do primeiro turno. Não, depois do segundo turno. Depois do segundo Tudo, turno, tudo. 30 de outubro. Depois do segundo turno, quando houve a eleição, o segundo turno da eleição, venceu o presidente atual e perdeu o ex-presidente Bolsonaro. Então, se começaram a se formar aquilo ali, mas a ideia é, de que o Exército, eu falo Exército, porque o peso ali na Força Armada, iria tomar uma decisão política, foi uma coisa criminosa contra o Exército, contra a população, contra aquelas pessoas ali que acreditavam nisso. Isso foi uma coisa criminosa, uma coisa covarde. Foi a maior covardia que nós já tivemos contra o Exército.
Até em outras épocas, quando eu entrei no Exército, em 1968, eu ainda tinha, né, na fase ali de lutas internas, né, movimento, grupos terroristas, etc., que acreditavam na época nesse tipo de coisa. Ao menos era uma luta de um contra o outro que você sabia quem era contra e o que ele queria. Né? Isso aí não, isso aí foi uma coisa sorrateira, criminosa. E pior, isso daí foi a maior deslealdade, a maior canalice, o maior crime que já fizeram contra o Exército, contra a sociedade brasileira e contra aquelas pessoas que tinham a sua crença ali, de que disseram para elas que a eleição tinha sido falsificada. Isso aí foi um projeto, isso aí foi uma sequência durante 3 anos. Usando a força que o senhor falou, que a direita tem nos computadores, nas redes sociais. Uma indústria de fake news imensa, que a nossa justiça, o nosso Ministério Público ainda não souberam identificar as origens, porque isso daí é centralizado, é planejado. Agora você vê uma campanha contra o Exército que é centralizada, que é planejada, não é coisinha de WhatsApp espontânea, não é planejada. Então, com tudo isso, para aquelas pessoas ali, gente que financiou, pessoa vindo do Mato Grosso, de Santa Catarina, seja lá de onde que for, que veio aqui para Brasília, para juntar em torno de 4.000 pessoas, que acho que foi o efetivo máximo, ali em torno de 4.000, 4.000 e pouco. Né? O Distrito Federal tem 200 mil eleitores, 2 milhões de eleitores, só o Distrito Federal. Ali você tinha 4.000 e poucas pessoas, contando com os de fora. Então, uma coisa planejada, patrocinada por alguém, e com essa ideia de que era a Força Armada que tinha que tomar decisão política. Decisão política é tomada pelo político. Então, General, o político tinha que ser o presidente da República, o ministro da Defesa, que tinham que dizer para aquela população: olha, a Força Armada não vai tomar decisão política, vocês voltem para suas casas, faz favor. Para respeitar aquelas pessoas. Até isso, é respeitar. Tinham que ter falado isso. Então, olha, eu estou indo para Miami, vou passear em Miami, né? Voltem para suas casas. Isso é um desrespeito, isso é uma vergonha que aconteceu, isso é uma canalice contra as Forças Armadas, contra a população brasileira e contra aquelas pessoas ali. general, mas desde a Constituição de 88, a Constituição Democrática, todos os anos, os comandos militares soltaram notas oficiais, todos os anos, comemorando a Revolução de 1964 como sendo uma grande contribuição à democracia no Brasil. Não foi uma revolução, foi um golpe militar imposto com uma mudança constitucional violenta, um presidente constitucionalmente instituído no cargo, derrubado, e pela primeira vez, o primeiro ano que eu não vi isso acontecer foi exatamente neste ano deste novo governo. Eu tenho as maiores críticas a fazer a esse governo civil, as maiores. O senhor acompanha minha coluna na revista Cruzeiro, o senhor vê. Agora mesmo estou escrevendo um artigo que sairá no dia 8, né, na sexta-feira, a respeito dessa sequência bolsonarista no governo Lula, na paixão pelo silêncio, pelo sigilo, né, pelo segredo. Então, eu comemorei isso. O senhor acha que eu comemorei bem? Eu comemorei o fato de que, pela primeira vez, os quartéis não comemoraram o erro da contribuição do golpe de 64 para a democracia brasileira. A grande contribuição, na verdade, foi agora, essa eleição, em que esse fantasma foi afastado. Eu não sei se foi afastado para sempre. Talvez o senhor tenha alguma crítica a fazer a esse meu raciocínio, eu gostaria que o senhor fizesse. Tenho, claro que eu tenho, porque eu nasci em 1952, em 1964 eu tinha 12 anos, em 1968, quando eu entrei para o Exército, eu estava 15 para 16, e sou desse período que considera que o que aconteceu em 64 foi uma revolução. Então, eu sou dessa geração, né? Sou da geração que acredita que
que têm consciência, têm convicção de que naquele período ali, foram 64 a 85, né, quando entrou o Isso. ex-presidente Sarney. É. Nesses 20, 21 anos, o Brasil teve uma expressão muito forte no planejamento, que é uma característica militar, o planejamento, a mudança de status na economia mundial, tudo isso. Então, eu sou dessa geração que tem orgulho disso. Agora, também, pessoalmente, eu sei que aquilo ali não pode ser um modelo político aspirado como coisa permanente, não é? São coisas distintas. Né? Então, não adianta ficar com um saudosismo e nem usar o período de 64 a 85 como modelo político. Não é modelo político. Modelo político é isso aí que nós estamos vendo, essa discussão, essa briga. Isso é a política. Essa dinâmica da democracia ela é intensa mesmo. Né? Ali não foi, ali foi um período de exceção mesmo. Então, eu vejo que eu discordo aí de você, mas porque sou de uma geração muito própria. Né? Agora, tem coisas que poderiam ser corrigidas com muita facilidade. Por exemplo, em 2018, Bolsonaro assumiu, ganhou a eleição, assumiu, e, e não assumiu com um discurso de união. O Brasil já tinha algumas divisões, algumas coisas. Não, perdeu a oportunidade de liderança. Nesse governo atual, no A dia mesma que, coisa. A mesma no dia, coisa. no dia que venceu a eleição, o discurso no hotel lá em São Paulo foi fantástico. Foi. A pessoa que escreveu o discurso, eu não sei quem foi que escreveu, foi um discurso perfeito. O sujeito tem uma capacidade fantástica. Só que o comportamento depois não Pronto. foi aquele. Pronto. Ponto final. Pronto, né, general? Não aconteceu Ele é. nada daquilo. Não. Ao contrário. Ao contrário. Nós O estamos com discurso, Diga, o pode falar, discurso foi de general. união. O discurso foi de união. Mas no outro dia já começou a mesma coisa de novo. Muito semelhante ao período 2018-2022. Não é possível. Será que esse pessoal não entende que a oportunidade de liderança era só falar em união? Era só trazer paz social? Era só trazer respeito no tratamento político? Era só trazer boa sensação de justiça para a população? Então, tem coisas tão básicas que elas não estão sendo bem valorizadas agora e não foram anteriormente também. Nós estamos repetindo erros. Agora, por exemplo, E quando a às gente vezes quer até imitando, né? Repetindo e às vezes imitando, né? O erro do Não, próprio Bolsonaro. claro, sem dúvida nenhuma. O senhor vê, Agora, essa o senhor vê, semana, gente? né? Sim, diga, fale. Essa semana, a, a justiça precisa de uma recuperação. Ela também tem o seu desgaste, né? Como tem o legislativo, como tem o executivo, o judiciário também tem o seu desgaste. E aí se tem a ideia de não ter transparência no voto dos ministros. Não, vamos colocar mais transparência para a nossa sociedade. Nossa sociedade precisa o máximo de transparência. É um país que tem dificuldade de absorver as decisões, que tem essa celeuma toda por causa de decisões. Vamos fazer boas justificativas. Né? Os ministros são pessoas cultas, experientes, que têm conhecimento profundo de direito. Então, vamos fazer as decisões com boa justificativa para a gente fazer a sociedade acreditar no processo. Então, tem tanta coisa básica, tanta coisa simples, a gente vê, às vezes, coisas estapafúrdias que não tem efeito positivo. Essa semana o meu artigo se chamará Sigilo é coisa de ditadura, seu Lula. E eu lembro que não é só o sigilo da decisão do ministro, não. O Lula herdou, e não foi do Bolsonaro, não, foi de quem continua mandando, que é o Arthur Lira, o orçamento secreto, que é o maior escândalo de qualquer democracia no mundo. O orçamento é a lei mais transparente que pode existir. Em segundo lugar, a decisão da Suprema Justiça tem que ser a mais transparente possível. Né?
Inclusive, o senador Eurílio Guimarães, do Podemos, líder do Podemos no Senado, está, enquanto nós conversamos aqui, está transitando uma emenda dele que acaba com o voto monocrático. Isso sim é uma coisa para ser aplaudida, mas isso não é bem recebido, não. Duvido que passe. E também com uma regulamentação dos vistos, o cara não ficar sentado num visto a vida inteira. E acho também que há um grande espírito general de repetição do Lula em relação ao Bolsonaro. E tem mais uma coisa que eu vou provocar o senhor, que é o seguinte: o Lula sabe que o seu adversário mais favorável a ele é o Bolsonaro. Então, o Lula é o primeiro brasileiro que não quer tirar o Bolsonaro do pai. E o Bolsonaro sabe que o melhor adversário para ele é o Lula. Então, nós vamos ser obrigados a passar o resto da vida contando com a biologia para matar um dos dois ou os dois. Quer dizer, os dois vão ser, graças a essa reeleição do Fernando Henrique, da reeleição do Fernando Henrique, essa reeleição do presidente brasileiro pode ser eterna. O Lula está na terceira gestão. Sabe lá quantas gestões o eleitorado vai dar para o Bolsonaro ainda? Quer dizer, o senhor concorda que é preciso romper o que eu chamo de bolsolulismo? Não, tem que romper por 1 milhão de razões, né? Agora, o que eu vejo é o seguinte: o ex-presidente Bolsonaro ele queria o ex-presidente Lula como seu adversário. Ele achava que simplesmente no nível rasteiro de comportamental que ele tem, que xingar o outro disso, daquilo, etc., que ganharia. Se enganou. Se Se enganou. enganou, se enganou por pouco, hein? Não foi a Não, diferença assim. sim, mas se enganou por pouco, foi por muito pouco, mas errou. E agora pode cometer o mesmo erro, se tiver com esse mesmo raciocínio. Então, na realidade, em termos de Brasil, saindo da, do personalismo político, em termos de Brasil, a, a classe média, o mundo mudou, as redes sociais estão aí influenciando todas, indiscriminadamente, todas as categorias sociais, etc., e todas as classes sociais. E o centro, não é o centrão, o centro, essa massa silenciosa, que tem o seu conservadorismo, mas também tem o seu entendimento. A boa direita e a boa esquerda, né? Se todo esse pessoal com visão social, esse pessoal tem que entender que se eles continuarem quietos, que eles vão ser sempre governados por extremistas. Então é hora dessa massa entender que o mundo mudou, aparecer outra opção, né? Torcer para que o governo faça o melhor possível, que esse governo, né, qualquer governo, faça o melhor possível para o país ter a sua evolução, mas que não se tenha mais reeleição no Brasil. A reeleição no Brasil ela não deu certo no Brasil. Ela não dá certo. Em 8 anos se formam grupos assim extremamente nocivos que querem se consolidar, que querem se perpetuar. Então, a reeleição no Brasil é uma coisa que não tem dado certo. Agora, tem que aparecer pessoas que tenham essa disposição de não de ficar brigando, né? De fazer uma eleição ridícula, como nós fizemos, uma campanha eleitoral ridícula, uma campanha de xingamento, onde não se apresentou um projeto, principalmente o ex-presidente que estava concorrendo como presidente da República, ele estava concorrendo, podia apresentar o que ele fez e o que ele poderia fazer, pretendia fazer. Não, foi só xingamento, xingamento, um baixíssimo nível, né? Então, esse centro tem que se levantar, esse centro tem que se organizar, né? As boas pessoas da direita, da esquerda, que sabem conversar, que sabem complementar suas ideias, que sabem discutir, toda essa massa central, né, de esquerda equilibrada, de direita equilibrada, né,
tirar os extremos, afastar os extremos, e é isso que nós temos que celebrar. É isso que amanhã tem que ser celebrado. Tem que ser celebrado o país, tem que ser celebrado que nós estamos vivendo um novo momento e que essa massa de 70%, 60%, 70%, que é uma massa racional, que não é fanatizada, que não é extremista, que ela tem condições de fazer um novo Brasil. O problema todo é que a gente olha o panorama, né, general? E a gente não vê surgir um centro desses, né? O centro que a gente ouve falar é a pior coisa que existe no Brasil, que é pior do que o militarismo, pior do que o lulismo, que é o lirismo. Mas não é o lirismo poético, não, é o lirismo de Arthur Lira e de seus comandados. É o orçamento secreto, é uma Câmara que vota sempre para proteger a impunidade e a imunidade dos parlamentares e não para proteger o cidadão. Eu não sei, general, se o senhor É, tem o tal a do mesma orçamento experiência. secreto foi uma das. O senhor vê esses mendigos deitados na calçada e você não vê nenhum político está pensando neles, está todo mundo pensando na emenda do relator, no enriquecimento pessoal. O orçamento secreto é uma das maiores imoralidades que já foi feita na história do Brasil. Isso aí é difícil de retornar, porque imediatamente foi transformado em lei e o próprio governo atual tentou reverter ali, mas não conseguiu mais, porque, lógico, o pessoal se protegeu. A partir da hora que eu dou mais 20 bilhões, além do que já existia de emendas parlamentares individuais de bancada, eu dou mais 20 bilhões, eu transformo aquilo em lei rápido e nunca mais eu quero que diminua essa mesada. Né? Então, esse governo até tentou reverter, mas não dava mais. Então, isso aí é uma vergonha. Outra vergonha é esse aspecto que você falou da, do nosso problema social. Nosso problema social é um escândalo, isso é uma coisa inaceitável. Né? Nós temos gente que ganha 1.200 do mesmo cofre, do cofre público, gente que ganha lá 1.200, 1.300 e gente que ganha 150 mil, 100 mil, 80 mil por mês. Né? Então, nós temos um desnível social do cofre público que é uma coisa imoral. E hoje a nossa população de rua quase todas as cidades brasileiras aumentou muito. A gente vai em Muito, São Paulo, muito, muito. é coisa visível, é coisa visível. Você tem que ter projeto para isso. O projeto da educação, o problema do serviço público da saúde. Então, no momento da nossa independência, nós estamos discutindo exatamente nessa nossa caminhada o que nós não conseguimos resolver e outras coisas que são de orgulho nacional, que nós conseguimos, tá? Com todos os defeitos, chegar a ser o 10º país do mundo, etc. Mas a nossa situação social é vergonhosa. Amanhã nós temos que ir para o 7 de setembro, vamos lá, vamos aplaudir as crianças, vamos aplaudir a Força Armada, vamos celebrar a nossa independência, não vamos achar que o prefeito, o governador, o presidente da República estão sendo homenageados, não, eles estão sendo respeitados dentro do protocolo. Tem que respeitar, são autoridades. Ser contra as medidas que eles tomam é outra coisa. Vamos ser, é a favor? Não tem problema. É contra? Não tem problema. Tem jeito para fazer isso. Amanhã é dia de celebrar. E também de pensar nessa nossa caminhada. E o que vem pela frente. Agora, não vamos confundir tudo, politizar tudo. Não dá para politizar tudo. Porque política no Brasil é uma coisa ruim. Politizar hoje no Brasil é sujar as coisas e as pessoas. E nós precisamos mudar isso. É isso que o senhor falou. Os homens de bem precisam agir, não se omitir. Nós tivemos uma deterioração muito forte nessa parte de celebração patriótica. Então, 2020, de 2020 para cá, né? 2021 foi um caos, foi aquele vexame fanfarrão na Avenida Paulista, que eu não respeito mais o ministro do STF, o presidente da República falando isso. Isso aí no mundo inteiro é inaceitável. Né? Não interessa o mérito da coisa, do ministro, mas não pode dizer uma autoridade máxima de um país, do Poder Executivo, dizer que ao público que não, na maior cidade do Brasil, na Avenida Paulista, que representa ali a força desse Brasil econômico, etc.
que não respeita mais, e no outro dia chamar desesperado o ex-presidente Temer para resolver o problema da covardia dele. Bom, aí, quando chega em 2022, ano passado eram 200 anos da nossa independência. Podia ter patrocinado milhares de eventos culturais associados com valores que nós precisamos, de honestidade, de patriotismo, tudo. Não, não foi feito nada disso, um discurso terrível, aquela história do embrochado. É um negócio medíocre demais, exatamente nos nossos 200 anos. Então, não pode, essa data não pode ser deteriorada dessa forma. Amanhã, pelo que eu estou vendo aí, as coisas estão mais equilibradas nessa celebração. Deus te ouça. E não pode achar que quem vai celebrar o presidente, o prefeito e o governador. Não é isso, não. Nós vamos celebrar o 7 de setembro. Isso aí. Esta é a palavra de ordem do general. Você que está nos ouvindo, você venha se juntar a mim para agradecer ao general a sua palavra de patriota, a sua palavra de brasileiro, orgulhoso da sua condição de brasileiro, mas pé no chão. Muito obrigado, general, por mais essa sua contribuição aos nossos assinantes aqui do meu canal. E Deus proteja o Brasil, né, general? Isso mesmo. E amanhã vamos ver se a gente recupera um pouco disso, não confundindo uma coisa com outra, né? Celebrar as nossas crianças que vão lá desfilar, os militares, pode ter um ou outro ex-combatente que já está no final, escoteiro, outras entidades, né? Outras entidades que vão para esse tipo de desfile. Vamos celebrar a nossa independência, o nosso patriotismo e não esquecer do nosso problema. Não tem problema nenhum, nós temos que ser extremamente críticos com os nossos problemas. Mas tudo tem hora para fazer. Obrigado, general. Obrigado. Muitíssimo obrigado, viu? Em pé, como eu digo sempre.